Nos últimos dias, irmãos, virá um avivamento de santidade juntamente com um avivamento de poder. E haverão grandes manifestações do poder de Deus. Haverão grandes manifestações. E eu e você seremos usados para isso em nome de Jesus. É uma honra, um prazer estar aqui, mas uma grande responsabilidade poder ministrar uma palavra aqui. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui, amém, irmãos? Essa cidade de Jaguariaíva, projeto de Deus é que ela vai chegar a 500 mil pessoas aqui. Eu perguntei para Deus se era 10 vezes mais, o Senhor disse, 500 mil pessoas. Vai ser essa cidade, vai ter shopping aqui, bispo. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Quem crê, diga amém. Amém? Aleluia. Eu queria que você pudesse se colocar de pé e você repetisse comigo um salmo, tá? De todo o coração. Diga assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Erga suas mãos aos céus agora. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós invocamos a tua presença manifesta nesse lugar. Faz algo novo, Senhor, nesta noite. Faz algo novo que prepara o seu povo para os dias por vir. Ministra os nossos corações de uma forma muito especial. E libera dos céus, ó Deus, uma nova graça, uma nova unção. Venha um vinho novo dos céus nesses dias, Senhor, para que possamos viver a realidade dos céus na terra. E por onde formos, a atmosfera celestial se manifeste em nós e através de nós. E desde já eu quero profetizar isso sobre a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, incendeie os nossos corações para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe. Sente-se para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Eu sabia que um dia vim aqui nessa conferência, porque ela tem tudo a ver com a minha história e a minha vida. Eu não sabia, eu vim de um contexto de uma igreja tradicional, mas eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. Eu estou numa igreja pentecostal, amém, irmãos? Não me decepcione, porque eu sou mais pentecostal do que você. Porque quem é batizado com o Espírito Santo e que o fogo nunca mais há um fogo ardente dentro de nós, amém, irmãos? E eu quero ministrar nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre um texto que está lá em Gênesis capítulo 26. Quero fazer a leitura a partir do versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo.
Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Vamos ler só até aqui. Eu quero falar hoje, irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é sobre desentulhando os poços do avivamento. Você já percebeu que muitos lugares que já viveram grandes avivamentos, já não vivem mais? E muitas pessoas também, pessoas que foram cheias, batizadas com o Espírito Santo, e viveram grandes moveres de Deus, mas hoje também não vive. Não vive aquilo que um dia já foi vivido. E é muito interessante esse texto, porque eu quero fazer uma analogia da importância da água. A importância da água. É o elemento talvez mais importante que nós precisamos, é água. Nosso corpo é formado por aproximadamente 72% de água. A gente consegue viver um bom tempo sem comer, mas não conseguimos ficar muitos dias sem beber. Eu fiz um jejum um dia já há alguns anos venho fazendo, de ficar um dia sem comer e sem beber. E eu achava que não ia conseguir, né? Sem comer não tinha problema, mas sem beber, água, parecia que era mais difícil. Graças a Deus, Deus deu graça e consegui fazer. Mas a água é importante. E eu sei que aqui está falando do fogo, mas eu quero falar de um símbolo do Espírito Santo como água. Por quê? Porque Deus disse na sua palavra, lá em João capítulo 7, que quem crê no Senhor, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A água é um símbolo do Espírito Santo também, amém, irmãos? Nos últimos 3 anos, aonde eu vou, chove. 3 anos, quase todos os lugares que eu vou chove. Ou a chuva vai na minha frente, ou a chuva acontece quando estamos ministrando, ou logo em seguida como saímos. É um sinal de Deus para mim de que os céus estão abertos. Os céus estão abertos aqui. E quando os céus estão abertos, a chuva cai. E chegou o tempo de cair a chuva seródia sobre a igreja. Porque nós vamos viver um grande avivamento nessa terra, amém, irmãos? O Brasil tem orado, as pessoas têm buscado um avivamento do Senhor. E eu sei que existem focos de avivamento. Mas chegou o tempo desses focos se espalharem. Se espalharem, irmãos. Porque o que vai mudar a nação brasileira não vai ser um presidente. Vai ser a presença de Deus manifesta no meio da igreja. Há algum tempo o Senhor disse ao meu coração que eu deveria estudar 2 avivamentos. O de Gales e o da Rua Azusa. O de Gales, você não vai, se você estudar, você vai ver que não teve muito milagre lá. Não teve manifestação de poder. Mas houve foi um avivamento de santidade. A ponto das pessoas que naqueles dias deixarem os bares, deixarem a prostituição por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que muda a nossa vida, irmãos, que muda a nossa história. Quando nós nos movemos na presença, quando nós pregamos debaixo da glória de Deus, as pessoas são convencidas dos seus pecados, elas são atraídas ao Senhor.
O que nós precisamos é da manifestação da presença, da glória de Deus, porque isso é o que traz a santidade, é o que gera santidade. É impossível nós estarmos diante de um Deus santo e permanecermos no pecado, porque a luz do Senhor, ela ilumina em nós aquelas sujeiras que estão em nós. Quanto mais você se achega a Deus, mais você sente o peso do pecado, que muitas vezes está em nossas vidas. Então, quando Deus se manifestou a Isaías, ele viu o pecado dele. Ele falou assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também sou. Até então ele não tinha visto, mas quando ele viu a glória do Senhor, ele viu a santidade do Senhor e os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é interessante que os anjos só ficam falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Por quê? Porque Deus é santo. Vai vir sobre a terra, vai vir sobre a igreja brasileira, já está vindo, irmãos, um avivamento de santidade. Não é à toa porque nós estamos vendo muitos escândalos, porque Deus abriu a tampa do bueiro, irmãos. A tampa do bueiro foi aberta. E a sujeira que está no meio da igreja começou a vir à tona. Nós ainda vamos, infelizmente, ver muitos escândalos. Porque o tempo da misericórdia não é que passou totalmente, irmãos, mas agora é o tempo de Deus expor e trazer juízo sobre a terra e sobre a igreja em primeiro lugar. Porque o juízo de Deus vem primeiramente na casa do Senhor. Porque Deus não pode mudar a nação brasileira sem primeiramente mudar o seu povo. O seu povo que carrega a luz do Senhor. Mas também Deus disse para estudar e olhar para o avivamento da Rua Azusa, que foi um avivamento pentecostal, um avivamento de poder. Porque nos últimos dias, irmãos, virá um avivamento de santidade juntamente com um avivamento de poder. E haverão grandes manifestações do poder de Deus. Haverão grandes manifestações. E eu e você seremos usados para isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então veja bem, a água é um elemento importante para a vida natural do ser humano. Então, quando nós vemos na história aqui de Isaac, ele prosperando, ele sendo bem sucedido, porque ele era o transportador, o carregador da promessa. Deus é um Deus de promessa, mas ele não é somente um Deus de promessa pessoal, ele é um Deus de promessa geracional. Deus havia dado uma promessa para Abraão, mas a promessa plena não aconteceu no tempo de Abraão, veio acontecer posteriormente, de ele se tornar uma grande nação. Ele havia morrido, mas agora o seu filho estava herdando a promessa de Deus. A promessa de ser uma descendência poderosa nessa terra e uma multidão nessa terra. Então, depois que ele está prosperando, a Bíblia fala assim que os filisteus lhe tinham inveja. Porque veja bem, irmãos, toda vez que você é bem sucedido em qualquer coisa, sempre vai ter inveja. A Bíblia fala assim que cruel é o furor, mas quem resistirá à inveja? Porque pior do que a ira, o furor, é a inveja. Só que veja bem, irmãos, é melhor a gente ser invejado do que estar invejando. Não é verdade? Porque ninguém vai invejar alguém que não está fazendo nada de certo, sendo bem sucedido em nada. Então significa que se alguém tem inveja de você, é porque tu está sendo bem sucedido. Então é melhor ser invejado do que ser aquele que inveja os outros. E a Bíblia vai dizer então que, o que eles fizeram? Eles entulharam os poços nos dias de Abraão, que Abraão havia cavado, enchendo de terra. Por quê? Porque se não tem água, não tem prosperidade. Se não tem presença do Espírito Santo, não há avivamento, irmãos. Por isso que a Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Quando nós, depois de nós sermos salvos, somos cheios do Espírito Santo, há rios de águas vivas fluindo dentro de nós. Há rios de águas vivas. Irmãos, tu já viu um lugar deserto, onde passa água, começa a ter vida. Porque por onde passa o rio de Deus vai haver vida, vai haver cura, vai haver milagre, vai haver salvação, vai se produzir frutos.
Tudo por causa do quê? Da presença de Deus. Nós não somos nada sem a presença, irmãos. E o inimigo tem uma estratégia para parar um homem ou uma mulher de Deus. Alguém que está se movendo em Deus. Alguém que está usando. É entulhar o nosso coração. Entulhar o nosso coração. Porque se ele entulhar o nosso coração, não vai fluir o Espírito Santo em nós. E como é que Deus muitas vezes entulha a nossa vida? Com mágoas, com ressentimentos. Usa pessoas para nos atacar. E muitas pessoas acabam sendo feridas. E por causa da mágoa, do ressentimento, muitas delas já não vivem mais o mover de Deus. Pode prestar atenção, irmãos, em toda a história bíblica, na história da igreja, toda pessoa que foi usada por Deus, cheia do Espírito Santo, se levantaram pessoas para atacar ela. Porque uma das marcas de alguém que está vivendo o mover do Espírito Santo é que ela é perseguida. Ela é perseguida. Eu me lembro nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu me converti no Japão no ano de 98. Foi fantástico assim, né? Uma alegria muito grande. Mas nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Não se falava, na igreja não se falava. Aí foi um irmão do arrepiozinho. Nem um arrepiozinho. Falei, meu Deus, eu acho que eu tô com um problema. Ou eu estou endemoniado, eu não sei bem o que é. Aí, porventura de uma situação familiar, eu vim para o Brasil, fui para um evento aqui no Brasil, durante o período que permaneci. E nesse evento, irmãos, o Espírito Santo veio com poder, irmãos. Veio com poder. A primeira vez que eu caí. Pensa, isso lá em 2000, numa igreja tradicional, uma pessoa cair, só cai endemoniada. Mas eu caí e fiquei ali no chão assim. E falei assim, meu Deus, que gostoso isso. E eu, como um bom japonês, introvertido ainda, dizia assim para Deus, Senhor, eu quero mais. E aquele negócio ia aumentando. Era como uma eletricidade, indo dos pés à cabeça, dos pés à cabeça. E quanto mais minha vontade era dar um grito, mas a vergonha ainda era maior. Mas eu ia falando baixinho e assim Deus foi. Irmãos, parecia que eu ia flutuar. Que gostoso aquilo, irmãos. Eu nem sabia o que era. Eu nem sabia. Mas nem era a ministração do batismo do Espírito Santo. Mas aquele negócio, gostei daquilo lá. E na hora que foi ministrar o batismo do Espírito Santo, meu Deus do céu. Aí foi uma glória, assim, uma glória, irmãos. Porque daí eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Quem quer tudo que Deus tem para ti? Sabe, irmãos, nós não podemos ter reservas. Eu falei assim, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com fogo. Irmãos, o fogo veio, as línguas vieram. Irmãos, eu fui tomado pela presença de Deus. Aleluia. É tremendo demais, irmãos. Aleluia. E comecei a falar em línguas. Não parava de falar em línguas. Fui para o culto. E falei, Deus, quando me deram um microfone para falar, eu falei assim, eu não sei o que você quer, mas eu quero é Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo, para dizer que você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora pensa, irmãos, a igreja que eu fazia parte era só japonês. Mal o povo levantava a mão. Aí eu tô lá no culto e eu vontade de pular, de gritar, de pular e de gritar. Aí eu ficava pensando, meu Deus, o que o pessoal vai pensar de mim? Mas eu falei assim, a única coisa que eu não quero entristecer e desagradar é a tua presença, Senhor. E na tua presença eu pulo, eu canto e eu adoro ao Senhor. Aleluia. Porque Deus, quando vem com o seu poder na nossa vida, Ele muda o nosso DNA, a nossa natureza, irmãos. Aleluia, aleluia. Mas depois disso, irmãos, Deus começou a me usar tal. Se levantaram alguns filisteus. Se levantaram alguns religiosos.
E para você que não nasceu dentro de um contexto desse, tu não vai entender. Mas você vai entender vendo a história de Jesus. Porque o espírito da religião é o primeiro que vai nos atacar. Vai tentar nos paralisar, de alguma forma, nos intimidar. E eu me lembro que eu volto para o Brasil em 2004, vou para uma igreja, em São Paulo, eu ia estudar, fazer o seminário, 4 anos. E daí, a igreja assim, eu não sabia, né? O pastor fala assim, vem dar um testemunho. Aí eu vou dar um testemunho, irmãos. E falo de profecia, falo de unção de Deus. Acaba o culto, um irmão chega para mim e fala assim, de onde você veio? Eu falei, vim do Japão. De que igreja? Ah, da mesma igreja. Ué, e lá pode isso? Aí eu fiquei assim, né? Falei assim, meu Deus, eu acho que já me meti em frio aqui, sem saber. Passo uns 4, 5 meses na igreja, tem uma reunião da diretoria e o dono da igreja. Naquela igreja tinha dono, não era Jesus nem era o pastor. Era um irmão que fundou a igreja. Ele chega assim diante de toda a igreja, diretoria, e diz assim, eu já falei para o pastor que se quiser que o Márcio seja pastor na denominação, vai ter que trabalhar muito na vida dele. Mas não era questão de caráter, não era isso. Era questão de fé e experiência com Deus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, o vinho novo é derramado sobre a gente, irmãos. E o novo de Deus confronta a tradição da igreja, confronta situações da igreja, confronta até mesmo líderes da igreja. Porque infelizmente, irmãos, normalmente Deus vem com graça e com poder com aqueles que estão buscando ao Senhor, e nem sempre é a liderança da igreja. Nem sempre é. Então é o irmão que é cheio de Deus e começa a ser usado por Deus. Muitos líderes acabam olhando para aquilo lá, ficando com inveja, se tornando uma tampa em vez de ser uma plataforma de lançar e preparar aquela pessoa para maiores coisas, não é verdade, irmãos? Nós precisamos ter uma compreensão disso. Eu sei que tem muitos pastores e líderes aqui. Nós como pais ministeriais e pais de pessoas, pais espirituais, nós devemos nos alegrar quando alguém está sendo bem sucedido. Quando algum dos nossos filhos ali, ou membros da igreja, estão sendo usados por Deus, até mais do que a gente. Devemos nos alegrar, por quê? Porque um pai se alegra quando um filho é bem sucedido, amém, irmãos? Nós não devemos olhar para aquele lá como um competidor. Ele não é um competidor, ele é uma extensão daquilo que nós somos, para a glória do Senhor. Então os filisteus, eles se levantam, para quê? Para entulhar os poços, para impedir que as águas continuem vindo à tona, porque a água é vida, aonde passa a água de Deus, ali vai haver vida. Por isso que a primeira pessoa que recebe a vida de Deus somos nós mesmos. Porque do seu interior flui, é um veneno para nós mesmos. Então muitas pessoas acabam ficando presas nisso, feridas. Pessoas que às vezes estavam voando, porque veja, quando está começando a voar, irmãos, tem gente que vai atirar flecha e acertar a tua asa para você não voar mais. Mas a tua natureza não é de galinha, é de águia, em nome de Jesus. Porque chegou o tempo de você voar e voar alto. Chegou o tempo de você voar e voar alto. Eu venho aqui em nome de Jesus para dizer isso. Você vai voar e vai voar alto em nome de Jesus, nas asas do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então os filisteus tinham entulhados, e Isaac procurou abrir os poços. Eu quero dizer para você que Isaac aqui é uma figura do Espírito Santo, irmãos. Do Espírito Santo, desentulhando os poços de águas, os poços de avivamento. O Espírito Santo vai desentulhar poços aqui, porque você vai viver um avivamento. Aleluia. E por que eu estou pregando isso aqui, irmãos? Porque eu sei que a maior parte aqui é da igreja O Brasil para Cristo. E você sabe que a sua igreja nasceu de um avivamento, de um homem de Deus chamado Manuel de Melo, que foi muitíssimo usado por Deus. Muitos de vocês conhecem aqui o apóstolo e profeta Denilson, né? Eu vi um testemunho de Denilson, quando a mãe dele está levando ele morto num táxi, e o táxi lá está
quem estava pregando era o Manuel de Melo. E o Manuel de Melo diz assim, ele estava morto já no braço da mãe. Ele fala assim, você que está aí no táxi, que o seu filho morreu, traz o teu filho que ele vai ressuscitar. Eu falei, meu Deus do céu, que sobrenatural. Aí ela fala pro motorista do táxi, vamos lá na Pompeia, né, que é a sede lá da Brasil para Cristo. Vamos lá, e leva ele lá, e ele ora e ele ressuscita. Esse é o fundador, alguém que viveu um avivamento, irmãos. Porque Deus vai desentulhar os poços do Brasil para Cristo, para um grande avivamento. Eu vim aqui nessa noite para dizer isso aqui, irmãos. Algumas igrejas Deus está separando para o avivamento na nação brasileira. E um dia Deus falou comigo, uma delas é a Brasil para Cristo. Tem outras igrejas, batistas também. Deus vai usar você, a sua denominação, para viver a glória da última casa. Vai ser maior do que a primeira. Se um homem viveu, não vai ser só um homem, vai ser um povo. Um povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus vai levantar para ministrar, para liberar o poder dEle. Chegou o tempo do sobrenatural nesta igreja, na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, tu tem que ter sede e fome pelo sobrenatural de Deus. Tem que buscar o Senhor, se consagrar ao Senhor. Irmãos, eu que vim de uma denominação conservadora, tradicional, eu tenho vivido sobrenatural, irmãos, para a glória do Senhor. Deus tem usado de muitas maneiras, formas, proféticas, curas, manifestações de anjos. Eu estou pregando aqui, eu só estou na expectativa dos anjos começarem a se movimentar nesse lugar. Eu vejo anjos, irmãos. Pode não parecer, mas os meus olhos estão abertos agora. Porque até eu fui fazer o reconhecimento facial do Gov. Estou com minha filha lá, ela me ajudando. Aí faz o reconhecimento, coloca a telinha na frente. Aí aquela voz da mulher diz assim: por favor, abra os seus olhos. Aí eu falei, como é? Será que pode fazer assim, para refazer o reconhecimento? Mas quando a atmosfera dos céus vem à terra, irmãos, os nossos olhos espirituais são abertos para ver a manifestação angelical em nome de Jesus. Eu vim aqui para liberar os céus em nome de Jesus, para que você comece a ter experiências sobrenaturais com os anjos do Senhor. Eu sei que Deus vai vir como um vento impetuoso, vai vir como fogo, mas hoje é dia de desentulhar os poços que o inimigo entulhou, irmãos. Aleluia. Aleluia. Mas cavaram os servos de Isaac no vale, acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sítio. Irmãos, toda pessoa que está buscando de coração a Deus, existem lugares que infelizmente bloqueiam e impedem aqueles que têm sede e fome pela presença de Deus, irmãos. Existem lugares que infelizmente pessoas acabam impedindo de que ali haja um avivamento. Porque veja bem, irmãos, Deus ele é soberano, mas veja bem que Deus se move onde há liberdade, onde é dado liberdade ao Espírito. E nem todo lugar é dado isso. Nem todo local permite que Deus se mova
Deus vem agir naquele ambiente. Porque pode até estar havendo o mover de Deus. Mas, por exemplo, se eu pego o microfone e eu acabo o mover naquele momento. Acabo o mover. Se eu permito, Deus continua se movendo. Então tem lugares que as águas querem fluir naquele lugar, mas pessoas não permitem que isso. Mas veja que Deus, lembra, eu estou falando de Isaac como uma figura também do Espírito Santo. Vai cavando em um lugar, né? Não é aceito. Vai cavando no outro, também não é aceito. Até que encontra Reobote, um lugar aonde é permitido que se haja o mover de Deus naquele. Aqui é Reobote em nome de Jesus. E aqui vai haver um mover do Espírito Santo. Rabassanda, rabash, rebassuri. Há anjos descendo já nesse lugar aqui, irmãos. Rebassanda lá. Oh, requecerianda lá. Darabassanda requece. Santo, santo, digno, 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 digno de louvor, de adoração. Deus diz, o Senhor diz, se prepare. Se prepare, porque nesses dias você não somente será incendiado, será reavivado pelo Senhor, mas você vai ser alinhado com o seu destino profético, para que você possa cumprir o teu chamado com fogo e glória do Senhor na sua vida. Rabassanda rebashuri anda rabassaia, eranda labassanda rabachei. Aleluias. Eu vejo aqui já como uma nuvem de glória baixando nesse lugar aqui, irmãos. E aqueles que estão sensíveis vão começar a sentir agora o toque do Espírito Santo na sua vida. Rebassanda rabacherianderequecei. Ei, vem Espírito Santo. Há poços que precisam ser desentulhados aqui, porque o Brasil para Cristo vai ser novamente uma igreja expoente para as nações, com manifestações do sobrenatural.